Neemias, capítulo 9, o verso 38, logo em seguida, capítulo 10, do verso 28 ao 39. Se você pudesse colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Neemias, capítulo 9, iniciarei a leitura no verso 38, e depois capítulo 10, do verso 28 até o final dele, até o 39. Ok? Assim diz a palavra de Deus: em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Capítulo 10, verso 28 agora. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender, agora se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Verso 34. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote, descendente de Arão, acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. Por último, verso 39, o povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Amém. Você pode se sentar. Vamos ter mais uma palavra para iluminação. Senhor, nós cremos que é o Teu Espírito Santo que ilumina a nossa mente, que quebranta o nosso coração, que influencia a nossa vontade na aplicação da Tua palavra. Usa o Teu servo para que isso aconteça nessa noite, inclusive na vida do Teu servo, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. É em Cristo Jesus que nós te pedimos. Amém. É muito comum nas Forças Armadas brasileiras, seja
a aeronáutica, seja o exército ou a marinha, um juramento à bandeira nacional. E esse juramento à bandeira nacional os soldados assumem alguns compromissos. E eu vou ler esse compromisso desse juramento à bandeira nacional. Diz assim: prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, respeitar os superiores e hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados, e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Meus irmãos, como cristãos redimidos pelo sangue precioso de Jesus, o nosso compromisso final não é com um governo terreno, mas com o Senhor dos exércitos que nos redimiu. A nossa pátria é celeste, sem dúvidas nós somos brasileiros, mas nós temos que reconhecer que a nossa identidade são brasileiros remidos pelo sangue precioso de Jesus. A santificação opera uma transformação até mesmo na nossa cultura como brasileiros. Seremos melhores brasileiros se formos genuinamente cristãos genuínos. E assim como esse juramento que eu acabei de ler, qualquer pessoa que ingressa às Forças Armadas do nosso país, eles se comprometem, em última análise, esse juramento à Constituição brasileira e também ao povo brasileiro. Nós vemos que no capítulo 10 de Neemias, eles fazem um juramento, eles fazem um acordo por escrito, inclusive você deve ter percebido no versículo 38 do capítulo 9. E esse acordo não é quanto à fidelidade de Deus, que até então nós temos visto a fidelidade de Deus, a infidelidade dos homens, ou o amor de Deus e a ingratidão dos homens, desde o capítulo 9, na oração desse povo. Mas aqui eles fazem um juramento, sob imprecação, ou seja, sob punição ou maldição, caso eles não venham cumprir com o acordo escrito. E o que mais impressiona nessa lista, ou nesse acordo solene, é a preocupação do povo em colocar a palavra de Deus em prática. Eles não querem simplesmente verbalizar esse acordo, eles querem fazer ele por escrito, e cada um, começando pelas autoridades, vão colocar um selo desse juramento, que eles estão dispostos a cumprir, a parte deles, porque a parte de Deus jamais falha. E nós, desde quando começamos essa série de mensagens, no livro de Neemias, Deus levantou esse homem não só para fazer a reconstrução dos muros, mas nós podemos qualificar essa construção de maneira integral, por assim dizer. Por quê? Porque Neemias, do primeiro capítulo até o 6º, nós temos visto essa questão da mão na massa, daquelas muralhas que precisavam ser reerguidas. Do capítulo 1 a 6, a reconstrução do muro. Mas a partir do capítulo 7, até o capítulo 13º, que é o último, é a reconstrução do povo. E nesse espaço do 7 ao 13, especificamente do 7 ao 12, essa reconstrução do povo, já vimos que passa pelo arrependimento. Mas aqui nós vamos ver, do 7 ao 12, a renovação do povo que passa pela aliança, resgatar a aliança com esse Deus de aliança, mas eles se comprometendo com a parte deles em cumprir com a aliança diante desse Deus. E é interessante que Deus permanece fiel, nós, nas nossas melhores motivações, queremos ser fiéis a Ele, mas a força para que isso aconteça vem dele mesmo, porque no último capítulo de Neemias, no 13º, vocês vão ver que esse mesmo povo que resgata a aliança, quebra de novo a aliança. E na semana passada nós vimos como solucionar esse problema, na verdade, quanto à justiça de Deus e quanto à condição que nós precisamos ter para cumprir ou viver em conformidade à lei, à palavra desse Deus. Em se tratando do capítulo 10º, dentro desse escopo aqui de reconstrução do povo e da renovação da aliança do povo com esse Deus, esse capítulo você pode dividir em duas porções maiores.
A primeira porção delas, que eu pulei a leitura, são os primeiros 27 versículos. Você vai ver aí uma lista enorme de nomes. 27, esses 27 versículos iniciais, certo? Essa lista de nomes são as pessoas que estão em comum acordo com o versículo 38 naquela reunião solene daquele dia. E observe comigo, olhe para a sua Bíblia e observe alguns detalhes. No topo da lista desses signatários, é óbvio, vem a liderança, Neemias e Zedequias. Os dois nomes representam a autoridade civil da nação, certo? O segundo grupo de signatários, você vai ver do verso 2 ao 8, contém o nome dos sacerdotes de Israel, ok? Você vai notar, se você depois quiser contar em casa, são 24 nomes nessa lista. A maioria deles, pelo menos 15 deles, não são nomes específicos de pessoas, mas da cabeça de cada família representada, ok? E aí, eu não sei se você já percebeu isso, mas está faltando um nome aqui na lista. De quem? Esdras. E aí você se pergunta, por que o nome de Esdras não está aqui? Especialmente junto com Neemias, lá no começo, certo? Um dos homens que Deus usou para fazer aquele avivamento naquele dia, pela leitura e pela instrução da palavra de Deus. Porque Esdras não aparece? Exatamente por isso. Porque aqui nós não vemos detalhadamente o nome de todos os que assinaram, mas a cabeça das famílias representadas. E por uma questão de informação, a família que representa Esdras é o primeiro aí que você vai ver, Seraías, certo? Seraías, então junto aí debaixo do guarda-chuva da cabeça de Seraías, por assim dizer, representando esse grupo de famílias, Esdras se inclui. O terceiro grupo contém 17 nomes, que é do versículo 9 ao 13º. Alguns deles também são nomes de famílias, certo? Mas muitos dessa lista aí, de 9 ao 13, são de indivíduos. Alguns deles aparecem também, nós vamos ver lá na lista do capítulo 12º, a mesma lista, ok? E alguns desses nomes vão ser repetidos do capítulo 8, versículo 7, daqueles que estavam lendo e ensinando o povo naquele dia. Hoje à noite eu pretendo compartilhar com vocês esse segundo bloco do 10º capítulo, ok? Que é do verso 14 ao 27. Na verdade, desculpa, 14 a 27 é a última lista de 44 famílias, inclusive dos nobres, certo? O segundo bloco que eu mencionei vai do verso 28 ao 39, onde nós fizemos a leitura, ok? Aqui o povo, ele se obriga a cumprir toda a lei. Você pode ver esse pormenor lá no verso 29, no verso 28, toda a lei de Moisés. Portanto, o povo, eles vão ser específicos em que pormenores dessa lei eles querem cumprir, certo? E aqui, resumindo, nós temos 3 partes principais. Primeiro, o povo se compromete a não darem suas filhas ou seus filhos para casamentos mistos, ok? Que não fosse dentro do povo de Israel. Eles se comprometem, certo? Que não vão mais casar ou dar com qualquer um dos seus filhos em casamento para o povo pagão. Segundo, eles vão guardar o sábado e também o ano sabático em relação ao descanso da terra e também ao perdão das dívidas e à libertação de qualquer escravo que seja. E terceiro e último, eles vão apoiar o ministério no templo, o cuidado do templo e tudo que regia quanto à adoração a Deus, sob a prescrição da lei dele nos detalhes. Isso como introdução de todo o capítulo, nós vamos focar nesse primeiro ponto, nesse primeiro compromisso, ok? Olha comigo no verso 28. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender. O texto nos diz: todos os que separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus. Talvez na sua tradução, por amor à Torá de Moisés.
Observem, separaram de algo para algo, ok? Eles se separaram, ou seja, se santificaram. Essa é a essência da palavra usada para nós como santos, separados, não separados para não fazerem nada, pelo contrário, para algo, para um propósito. E nesse contexto, o povo separou daquelas abominações idólatras para a lei de Deus, ok? No versículo 30, olha comigo. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Aqui é algo prático que eles vão colocar essa separação ou santificação. Separar do que para quê? Ou seja, esse compromisso aborda o problema dos casamentos mistos. Um problema que Esdras teve que resolver, Neemias de novo, especialmente no 13º capítulo, que isso vai se repetir. E Deus, meus irmãos, é expresso claramente na sua lei, tanto o que ele condenava, quanto ele proibia nesse aspecto de casamento misto. Você pode ler na sua casa, Êxodo 34, do verso 12 ao 16, e eu vou ler para vocês uma pequena porção de Deuteronômio, no mesmo capítulo que a Grazi abriu na liturgia, apenas 2 versículos nesse sentido. Deuteronômio capítulo 7, verso 3 e 4. Não se casem, aqui é Deus falando, não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruía. Não se esqueça, quando cantamos que Deus é fiel, Ele não é só fiel quanto às bênçãos, Ele também é fiel quanto à maldição e à punição da nossa desobediência. E aqui é muito claro no texto, quanto a essa proibição, aquilo que ele condenava, e que o povo havia desobedecido constantemente. A razão, meus irmãos, dessa lei não tinha nada a ver com questões raciais, nem discriminatória. Era uma questão teológica, uma questão religiosa. Inclusive, Neemias vai mencionar Salomão, que foi desviado do propósito pelo qual ele começou muito bem, mas terminou muito mal por causa das suas muitas mulheres, inclusive mulheres pagãs. A propósito, quase redundante, um dos propósitos que os reis casavam com muitas mulheres era uma questão de domínio territorial. Inclusive, Salomão começa casando com a filha de Faraó, certo? Então, os casamentos mistos normalmente tinham um propósito, não só o pior de tudo, desobedecer à lei expressa de Deus, mas sempre tinha algo por detrás, alguma motivação consideravelmente equivocada quanto à vontade de Deus. Salomão não era sábio o suficiente para descansar que o domínio que ele iria exercer de paz vinha de Deus, que já dominava tudo. Por que ele precisava necessariamente exercer isso que era expressamente proibido? Ok? Então, essa era um mandamento proibido quanto ao casamento com pessoas que não se separavam dessa abominação idólatra. Ok? O povo de Deus era exclusivo para Deus. Eles eram separados de qualquer coisa, especialmente dessa influência. Inclusive, Balaão usa dessa estratégia para deturpar o povo de Israel quando ele falhou em amaldiçoar o povo. Quando Deus, na sua soberania, em todas as vezes que ele iria amaldiçoar, ele abençoava. Finalmente, Balaão usa essa estratégia dos casamentos mistos para deturpar o povo de Deus. E como resultado desses casamentos, corria o perigo de levar o povo à adoração de deuses pagãos, do sincretismo religioso. Lembrando que se o estrangeiro se convertesse ao Deus de Israel, o casamento era permitido, não é verdade? Um exemplo clássico, Ruth, era moabita, ela casou-se com Boaz,
tornou-se membro da família genealógica do próprio Cristo. Se você quiser ouvir de novo aquela série de mensagens, está no Face e está no YouTube da nossa igreja. Mas o casamento misto produzia conflitos conjugais, desmoronamento no lar, especialmente a deficiência e a instrução dos filhos desses casamentos. E nós vamos ver isso no 13º capítulo, especificamente nos versos 23 e 29, da confusão que isso estava causando no meio do povo. Malaquias, um profeta que Deus levantou, contemporâneo a esse momento histórico, ele condenava veementemente esse problema. Eu vou ler Malaquias 2:11. Judá tem sido infiel, uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Essa era uma questão fundamental. Ambos da relação, homem e mulher, deveriam cultuar somente o único e verdadeiro Deus. Nesse ponto, poderíamos fazer uma pergunta: como o casamento poderia ser o que Deus pretendia que fosse, se o marido e a esposa não estivessem unidos nessa questão tão fundamental, quanto à adoração ao único e verdadeiro Deus? Gênesis 2:24, Deus deixa claro que o homem deixa a casa dos seus pais, e quando deixa pais, ele deixa tudo, emocionalmente falando, financeiramente falando, ok? Se possível até geograficamente falando, para se unir à sua esposa e passar a ser o responsável daquela casa. E essa união não é meramente física, sem dúvidas, tornarão-se uma só carne, mas esse um em comum engloba tudo, especialmente a adoração. Qual Deus eles irão servir? E essa união de uma só carne é impossível se essas duas pessoas não estão comprometidas a conhecer e a adorar esse Deus exclusivo, que exige exclusividade na adoração. Amós, capítulo 3, versículo 3, quando os dois não estão no mesmo comum acordo nesse sentido. Amós 3:3, acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem em acordo? Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 5, que o propósito pelo qual o casamento existe é simplesmente, se eu posso usar a palavra simplesmente, um modelo de Cristo e a igreja, certo? Versículo 21-33 de Efésios, capítulo 5. O apóstolo aprendeu no Antigo Testamento, onde o relacionamento entre Yahvé, ou Deus, esse único Deus verdadeiro, e Israel, havia uma aliança, um tratado, como um casamento. Você vai ver isso claramente em Jeremias capítulo 32. Você vai ver algo muito prático para o povo ver através de um profeta, o próprio Oséias. Se um homem ou a sua esposa não estiverem unidos em adoração a Deus, como o casamento deles podem refletir o relacionamento entre Deus e seu povo? Não sei se você já se perguntou por que no céu nós não vamos ter casamento. No céu todos seremos irmãos, uma família, todos filhos do mesmo pai, porque casamento é momentâneo, é temporário, mas ele tem uma função aqui, que é refletir exatamente o relacionamento de Cristo como noivo, a igreja como a noiva. E finalmente, para o cristão não pensar que deixou de ser uma questão só do Antigo Testamento, ou uma questão fundamental do Antigo Testamento, Paulo vai expor uma lógica irrefutável nesse sentido, e ele vai começar com um imperativo. 2 Coríntios 6, uma passagem muito conhecida, versos 14-16, diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Belial aqui é o diabo. Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo.
Como disse Deus no Antigo Testamento: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meus irmãos, caminhando para a conclusão prática, e eu quero usar aqui o primeiro versículo do 7º capítulo de Paulo, na mesma carta. Ele diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos, ou seja, santifiquemos, separamos, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E eu queria encerrar esse primeiro ponto desse compromisso que o povo fez naquele dia, quanto a essa questão de casamento mistos, com algumas ponderações muito práticas para nós. E eu poderia afirmar, meus irmãos, nesse contexto, na verdade fora desse contexto, que eu vou entrar numa questão cultural, que não é necessariamente bíblica, eu poderia afirmar que esse julgo desigual pelas Escrituras também pode ter um âmbito mais abrangente no nosso contexto cultural, eu diria acerca do namoro. Acredito que esse é o primeiro pé, né, para a obediência ou desobediência no que vai culminar num casamento de julgo ou não desigual. Namoro, meus irmãos, é cultural, não é bíblico. Talvez a gente pode ter uma conversa dessa mais tarde, mas você não vai ver namoro nas Escrituras, é algo cultural. Só que a questão é o seguinte: se no nosso contexto namorar é algo cultural e não necessariamente errado, particularmente no meu caso, eu não namorei e não me arrependi disso, mas não estou dizendo que eu sou uma regra para todos, talvez eu seja uma exceção, alguns sejam algumas exceções. Mas se o namoro é algo cultural, como nós podemos ser cristãos brasileiros que santificam até mesmo algo cultural? O cristão, meus irmãos, ele vai namorar com alguém que ama o mesmo Deus que ele. Não existe namoro, muito menos casamento missionário. Eu vou namorar fulano e cicrano para trazer ele para a igreja. Se você pensa dessa maneira, você corre o sério risco de ser influenciado e não influenciar. Pior será você casar pensando dessa forma, porque já há estatísticas tristes nesse sentido. Não existe namoro, muito menos casamento missionário. Se você pensa assim, você está terrivelmente equivocado. O cristão genuíno, que assume um namoro, ele pensa com um compromisso de casamento. Ele não está a fim de enrolar ninguém. A palavra ficar não está no seu dicionário, porque o nível de maturidade dele é muito maior do que o do mundo. O casamento é algo que ele projeta no menor prazo possível, a propósito, de preferência, terminando a faculdade, já empregado, porque ele vai assumir uma responsabilidade. Esse é um relacionamento santo, que valoriza, esse cristão ele valoriza o relacionamento com a outra pessoa em castidade, porque sexo é para casados, e ele não está nem aí o que o mundo vai pensar a respeito dele, ele está preocupado com o que Deus pensa acerca dele. Mulheres solteiras, presentes e que nos ouvem, não espere menos do que isso de seus futuros maridos. Homens solteiros, não sejam menos que isso para suas esposas. Do contrário, vocês irão provar do amargo ou da desgraça de desobedecerem a palavra de Deus neste fundamental quanto a casamento misto. Eu falo por experiência própria. Infelizmente, eu venho de um lar onde a minha mãe desobedeceu a minha avó nesse sentido. Vocês não têm ideia, eu sou uma exceção da graça de Deus. Vocês não têm ideia, talvez alguns já experimentam a dor do que isso significa nos seus lares. Algumas questões que eu gostaria de deixar para os solteiros, que vocês deveriam considerar antes de começar um namoro com quem quer que seja. Primeiro, a pessoa com quem vai se casar já nasceu de novo? A pessoa que você quer começar um namoro e pretende se casar, dá fruto de cristão genuinamente salvo, que nasceu de novo? Segundo, é uma pessoa que tem caráter.
Tem uma piadinha que o pessoal fala, não, tem caráter, o cara tem que ter carro, o cara tem que ter casa. Não, caráter. Isso tudo é passageiro. Caráter você não consegue na faculdade, você não compra, comece no lar. E esse caráter vai influenciar a maneira com que ele ou ela trata os seus pais. Ele trata os seus pais com respeito, com dignidade. Segundo, ele respeita você? Ou ele pede que você dê provas, especialmente na área íntima? Ele respeita você? Essa pessoa ama você e demonstra isso em palavras, em atitudes? Seus pais, essa é importante, seus pais apoiam esse relacionamento? Você tem a aprovação dos seus pais? Deixa eu dizer algo para vocês que vale a pena. Mesmo que os seus pais estiverem errados, se você se submete a eles, porque você sabe que eles precisam prestar contas a Deus, as coisas acontecem, você não precisa provar nada, você não precisa desobedecer. E eu digo aqui, pais que podem ser até mesmo incrédulos, porque eles são autoridade sobre a sua vida, instituída por Deus. E pode ter certeza, eles sabem melhor do que você. Eles têm experiência de vida. Agora, se eles te pedirem qualquer coisa contrária à palavra de Deus, desobedeça. Mas tenha certeza que eles estão te pedindo alguma coisa contrário à palavra de Deus. Caso contrário, se submeta. É bênção você se submeter à autoridade, porque aí você vai ter a bênção de Deus que direciona a vontade de quem quer que Ele quiser direcionar. Meus irmãos, quantos maridos e mulheres estão colhendo o preço caro do jugo desigual? Quantos pais estão sofrendo com os filhos que vieram desses relacionamentos? Quantos filhos não estão sofrendo com a dor do divórcio desses relacionamentos? Cuidado, meus irmãos. Cuidado. A base da sociedade ainda continua sendo a família. Ainda continua sendo a família. E pode ter certeza, assim como o diabo começou a atacar a primeira família, Adão e Eva, ele continua atacando, porque ele sabe que a base pode destruir qualquer coisa. Um pastor disse algo interessante, abre aspas, 75% dos casamentos mistos tornam-se experiências amargas para o cônjuge crente. Você teria coragem de pegar um voo para determinado destino, sabendo que naquela rota 75% dos voos estão caindo? Você se aventuraria num casamento misto, sabendo que 75% deles estão naufragando ou enfrentando problemas sérios? Fecha aspas. E eu encerro com uma palavra aos casados nessa situação. Se você veio a conhecer o Evangelho de Jesus, mas o seu cônjuge ainda não conhece, não é caso para separar, não é o caso para divórcio. A palavra de Deus é muito clara a esse respeito, pois tanto o marido quanto a mulher crente santifica os seus parceiros. Há exceções, é claro, por exemplo, do abandono de alguma parte, ou existem pessoas, cristãos, que estão sofrendo risco de morte. Esse risco vem dos seus cônjuges, devido à sua fé, mas de maneira geral, Deus odeia o divórcio. Uma área banalizada nos nossos dias, até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Mas se no seu caso você decidiu e insistiu, mesmo sabendo das consequências de um casamento em jogo desigual, e hoje seus filhos sofrem com isso, a minha sincera oração para você são as palavras do apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 3, do 1 ao 4, se for uma realidade dentro do seu lar, e aqui eu me refiro às mulheres presentes ou aquelas que nos ouvem. Diz assim a palavra de Deus: vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido,
Assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Vamos orar? Pai amado, nós nessa noite cantamos acerca da Tua fidelidade e sem dúvidas o Teu Espírito Santo nos constrange a querer sermos fiéis como o Senhor é. Pai, a Tua palavra, ela é exigente, porque Tu és um Deus exigente. Pai, o nosso compromisso com o Senhor é total, em todas as áreas da nossa vida, nos pormenores, nos detalhes. O Senhor é um Deus de detalhe. Pai, essa é uma palavra pesada, especialmente no contexto, no nosso país, não só fora das igrejas, mas dentro da igreja. O casamento tem sido banalizado, entre os jovens o namoro tem sido banalizado. Pai, o Teu nome está sendo desonrado, antes mesmo de qualquer relacionamento acontecer, ou casamento, mesmo de juramentos ou alianças diante do Senhor. Mais tarde, nas estatísticas, nas tristes estatísticas, não tem durado nenhum ano os casamentos, Pai. Senhor, o Senhor instituiu o casamento, e se tem alguma coisa errada é conosco, não é com o Senhor, especialmente quando nós não obedecemos a Tua palavra, quando nós nos precipitamos em querer fazer a nossa vontade, não a Sua vontade. Pai, tenha misericórdia da nossa geração, especialmente dos jovens. Tenha misericórdia dos jovens, Senhor. Esse mundo sedutor, seus corações famintos, procurando satisfação em algo que só o Senhor pode satisfazer, cavando cisternas rachadas. Quantos jovens, Pai, em lares totalmente deturpados, relacionamentos totalmente quebrados, onde o pai deveria, mesmo que imperfeito, ser uma imagem do Senhor como pai, a esposa, exemplo de submissão a Cristo Jesus, esse pai amando a esposa de uma maneira tão bela, a ponto de influenciar os seus filhos a quererem ser como ele. Pai, nós não temos isso ultimamente, são raros os lares que pela Tua graça isso tem acontecido. Oh Senhor, santifica a nossa nação, santificando os relacionamentos. Pai, nós oramos pelos pais presentes, oramos pelas mães, oramos especialmente pelos maridos e as mulheres que talvez se converteram depois de casados e agora eles sofrem ou têm dificuldades por ser os únicos cristãos na casa. Pai, oramos pela Tua graça e misericórdia naqueles que sabiam, conheciam a Tua palavra, mas decidiram fazer a sua própria vontade e hoje colhem os frutos amargos desse relacionamento deturpado. Oh Senhor, cantamos aqui que o Senhor é o Deus do impossível. Pai, só o Senhor pode convencer o homem, só o Senhor pode mudar a natureza do homem. E eu oro pelas mulheres da nossa igreja, eu oro pelas mulheres do nosso país, mulheres que sofrem por amarem o Teu Filho. Eu oro que realmente esse caráter belo, que agrada o Senhor, possa constranger os seus maridos, sem palavra, sem argumento. E Pai, e aquelas que talvez já estão anos nessa condição, talvez você dê a elas o quebrantamento de reconhecer que alguma coisa está errada, porque se a sua palavra diz que isso acontece e não está acontecendo, ela precisa mudar alguma coisa, porque se há alguma forma de mudança, só o Teu Espírito Santo pode fazer nesse coração, não no coração do incrédulo. Tenha misericórdia, Senhor, dessas mulheres. E Pai, eu oro pelas mulheres nesses 50 países, onde ser cristão custa a vida. Pai, nós temos orado nas quartas, quantas mulheres têm sofrido, Senhor? Quantas mulheres têm que fugir das suas casas, porque correm risco de morte, Senhor?
Quantas mulheres estão colocando a sua vida ao risco para proteger os seus filhos, Senhor. Pai, misericórdia, nós oramos, tenha misericórdia desses maridos. Pai, nós oramos pela Tua proteção sobre a vida delas, aquelas que estão fugindo. Quantos afegãos, agora a gente está nesse trâmite legal de trazer refugiados afegãos que correm risco de vida, Senhor, risco de morte. Pai, abençoa esses trâmites legais, e que muitas mulheres que estão fugindo desses lares deturpados possam encontrar refúgio na nossa nação, possam encontrar uma igreja hospitaleira, possa resgatar sua dignidade aqui, possa ser bênção na nossa nação. E tenha misericórdia dos seus maridos, Senhor. Tenha misericórdia dos seus maridos. Pai, abençoe as jovens da nossa igreja, os jovens da nossa igreja, aqueles que estão presentes, aqueles que virão. Oh Senhor, que eles façam a diferença, que eles paguem o preço da santidade, de retornarem à santidade, de passar pelo ridículo que assim seja diante dos homens. Mas o importante é eles saberem que o Senhor sorri para eles, que eles têm a aprovação do Senhor. E como é bom esperar no Senhor. É o maior e melhor investimento quando nós esperamos e oramos para que o Senhor coloque no nosso caminho aquela Rebeca, ou quem quer que seja, Pai, nesse sentido, para nos abençoar com um casamento que glorifique o Senhor, um casamento que vai influenciar uma nação com seus filhos. Esse é o propósito pelo qual o Senhor instituiu o casamento. E nós te pedimos essa bênção sobre nós, sobre o teu povo, Pai, para que possamos glorificá-lo na nossa fidelidade, nesse pormenor, nesse fundamental, na adoração ao Senhor como casal, como família. No nome precioso de Jesus que nós te pedimos.